Quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvo a Deus por esse tempo. Acho que alguns ou a maioria já me conhece. Talvez alguns estiveram lá em Barretos, na igreja bíblica, quando houve o aniversário. Alguns foram, né? Mas sou pastor em Barretos, lá na igreja Batista Ebenezer. Pastor Daniel participou da minha ordenação, pastor John fazem parte da nossa história. Ele me convidou a estar trazendo uma pequena meditação. O grande desafio foi quando ele falou meia hora, né? 30 minutos, para um pastor que está acostumado a falar lá na Ebenezer. Um grande desafio, mas de imediato já comecei a orar, e a gente nunca se acha capaz de tal ato. Ainda brinquei com ele, eu vou pedir para minha esposa, né, se eu posso. Mas nas minhas orações eu pedi e peço a Deus que eu possa abençoar os meus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado e nós possamos sair daqui um pouquinho mais desafiados do que entramos. E o texto base, aquilo que Deus me colocou a trazer para os meus irmãos, está em João capítulo 15, o verso 5. Alguns versículos da Bíblia, alguns textos, eles andam juntos conosco. Esse é um dos que eu estou sempre repetindo, sempre aquecendo o meu coração. Um outro que vira e mexe eu estou dizendo é: o justo vive pela fé. Eu tenho que estar sempre lembrando disso, que nós não vivemos por vista, mas pela fé. Mas nesse contexto de João capítulo 15, o verso 5, no contexto em que Jesus está falando da videira, a importância de nós pertencermos à videira, mas é algo que ele deixa bem claro, não só aqui, mas em toda a Escritura. Deus nos deixa bem claro a nossa dependência total dele. Eu quero trazer esse versículo essa noite, abrir com esse versículo, João capítulo 15, verso 5, nós vamos ler, eu vou estar orando. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, dependendo a versão. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Pai bendito, obrigado. Obrigado por mais este sábado, por esse dia. Obrigado, Pai, por pertencer à sua família e nós vivermos aquilo que o Senhor instituiu como família. Ó Deus, obrigado pela viagem que fizemos e chegamos em segurança, por cada vida que está aqui essa noite, Pai bendito. Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e, Senhor, te suplico essa noite, por graça, fale aos nossos corações. Se não for um ato da sua graça, ó Deus, não haverá nada aqui a não ser um falatório e alguns conselhos. Por isso nós dependemos totalmente de Ti. Fale conosco esse pequeno momento, usa-me apenas como instrumento, ó Deus. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Todo e qualquer êxito que nós podemos ter em nosso casamento, e eu não combinei com o pastor, mas a dinâmica me ajuda muito na mensagem que eu trouxe, né? O Espírito é o mesmo. Mas quando eu coloquei o tema dessa mensagem, o resultado daquilo que eu gostaria de trazer para os irmãos, baseado na minha vida. Tenho já uma filha de 20 anos e uma de 22 anos. A de 22 pretende casar o ano que vem, em abril.
A de 20 começou a namorar e também logo, né, com certeza, seguindo os planos lá de casa, não muito tempo, talvez voe, vai chegar a idade e o tempo do ninho vazio, né? Mas não é vazio não, porque a minha esposa está lá, né? Mas de tudo aquilo que eu pude aprender nesse tempo de casado com a minha esposa, 30/6/92 foi quando nós nos conhecemos, e a partir dali eu fui buscar ela na escola, ela entrou no meu carro para nunca mais voltar, se eu pudesse usar isso, né? A partir dali nasceu o namoro e o casamento. O pastor falou 94, né? E aniversário hoje, né? De namoro. E nesse tempo todo, se eu fizer uma retrospectiva e pudesse ajudar os meus irmãos naquilo que eu aprendi diante de Deus, em meia hora não dá para trazer tudo, vou trazer algumas coisas. É exatamente isso, o mérito não é nosso, qualquer êxito que nós temos, isso é de Deus, vem de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Glória, pois, a ele. Temos que baixar a nossa cabeça e reconhecer a nossa incapacidade. Alguns acertaram, outros erraram. Minha esposa não me ajudou, mas que bom. Eu sou um péssimo observador, sou horrível com isso. Minha distração, não é? Eu me concentro numa coisa e você pode cair o mundo à volta, eu estou ali. O meu trabalho na área de desenvolvimento de sistemas, então eu preciso fazer isso, eu preciso me desligar e me conectar naquilo que eu estou fazendo. Mas sou falho como um falho pode ser, diante de Deus e da minha esposa. Isso não é desculpa para que eu continue diante das minhas falhas, mas é um desafio de entender que o desejo de Deus é que cada vez mais nós nos parecemos com Cristo. Não nos quer nessa situação. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe casal perfeito. Aliás, um casal de pecadores jamais pode ser chamado de perfeitos. O único momento, né, que nós vamos encontrar na Bíblia isso, ela vai nos dizer que nós somos perfeitos em Cristo, não em nós mesmos. Que nós herdamos do nosso pai, dos nossos pais, é o pecado, é a presença do pecado constante ali, vestígios da velha natureza. Eis que tudo se fez novo, somos nova criatura. Mas aquela luta de Paulo no capítulo 7 de Romanos é a nossa luta cotidiana. Eu já desconfiava disso quando eu trabalhei com casais, e eu às vezes me frustrava, e 3 horas da manhã ia apagar fogo lá de casais quebrando pau e aquela coisa. E eu ficava pensando, Senhor, por que não dá certo? Por que eles não se ajeitam? E às vezes dentro da minha própria casa, com tantas deficiências, e fazia encontro de casais, e saía desafiados daquele encontro de casais. O primeiro encontro que eu fiz foi com o Jaime Kemp, bem conhecido, esteve lá em Guaíra, acho que foi o primeiro que eu fiz, tá? E saí super desafiado, saí com deveres de casa, homework, saí, mas eu não consegui cumpri-los, e fiquei frustrado. Me deram uma lista de papelzinho que eu deveria falar para minha esposa, eu não lembro, decorar alguma coisa que ficou em cima do guarda-roupa lá, e as traças que consumiram aquilo. Início de conversão, e esse desafio, e olhando, e a barra que eu deveria pular, ela foi aumentada um pouquinho mais, e eu não tinha capacidade para saltar aquilo lá, e eu comecei a desconfiar das coisas, falando, mas eu não sirvo
para fazer essas coisas, eu sou um marido falho. E algo que veio me ajudando foi o conhecimento da Escritura, o fator pecado na minha vida, e aí veio confirmar com isso o livro do Dale Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. E lá nesse livro ele vai tratar que quando pecadores estão diante do altar, eles têm que contar com isso. São dois egoístas que começam lá atrás com a mãe ensinando que a filha deve procurar alguém para fazer ela feliz, e não para ela procurar alguém para ela fazer feliz. Já começou lá atrás o erro. O príncipe encantado, ela fica esperando que vai vir com o cavalo e vai levá-la embora. E ela casa e descobre que casou foi com o cavalo, que ele vai dar um coice. O príncipe foi embora há muito tempo, né? É uma semana para ele virar sapo e ronca igual tal lá no quarto lá. E a esposa fica frustrada, porque ela assistiu novela e ela ouviu que aquele príncipe vinha e faria as coisas, mas o príncipe não está muito legal, não é? E o marido não esperava uma esposa que fosse cortar todos os amigos dele, que ele queria trazer para casa lá ainda quando era solteiro. Ele queria jogar videogame, eu queria, né? Um certo homem falou: pastor, eu não entendo a minha esposa. Mas por quê? Ela estava saindo para jogar bola, ela jogou a taça na minha cabeça. Mas que taça é essa? Do campeonato de futebol. E você não entendeu o recado? Não é? Então nós somos falhos. Não existe marido perfeito, esposa perfeita. E às vezes alguns eventos podem nos deixar frustrados porque nós não conseguimos. E a cobrança vai aumentar porque agora eu descobri o segredo. O pastor disse que a minha esposa tem que fazer assim. O pastor falou que o marido tem que fazer assim lá no encontro. E aí chega em casa e você não consegue, e aí dá a cobrança. Você não está fazendo. A grande questão é o que fazer, porque a palavra de Deus, ela vem, nos desafia. A palavra de Deus, lá em Efésios 5, você não precisa ir lá, naquele contexto, Paulo vai falar: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. A palavra de Deus vai falar: trate-a com sabedoria, como vaso mais frágil. Pedro vai falar em 1 Pedro: mulheres, se sujeitem a seus maridos. Simples assim, pronto, estão remediados. Pode ir embora, acabou. Façam isso e vai dar tudo certo. Façam, pronto. É simples assim. A grande questão é se nós temos poder para isso. E não se pode cobrar algo que não se tem. Então, para que haja crescimento, deve haver nascimento. Então, o primeiro ponto que eu comecei a me acatar a casais são verdadeiramente convertidos? Porque às vezes eu estou querendo reformar aquilo que Deus quer transformar. A base sempre é o Evangelho, sempre, em primeiro lugar, tem que nascer, porque se o homem não tiver temor a Deus, no momento que ele pode vir agredir a mulher, se não for a ação de Deus na vida dele, temor a Deus, ele vai fazer, e a mulher é a mesma coisa. E às vezes nós podemos ficar só com as regras. Uma criança de 7 anos pode saber mais sobre carros ou dirigir um carro do que um adulto. Ela entende tudo sobre carro, ela leu o manual, ela aprendeu, ela pesquisou, foi na internet, sabe tudo, mas ela não tem condição de dirigir o carro. Então somente informação não vai ajudar. E talvez se ela se esforçar, esticar o pé ou pôr talvez alguma coisa ali, ela até consegue, mas isso é anormal. Houve um esforço. Então, eu quero mudar o meu casamento, eu quero ter uma vida com a minha esposa que glorifique a Deus, eu quero ter paz no meu lar, não somente com a minha esposa, com os meus filhos. E amados, todas as lutas que os casais passam, eu penso que é um padrão. Quando nós temos uma reunião lá chamada Homens Fortes, não fortes na força, é baseado num livro também, Homens Fortes, e aí sai o nome do grupo. Mas eu vejo eles falando, eu me vejo, é tudo igual. E quando a gente comenta das esposas, são todas iguais, né? Entre aspas. Os problemas
são iguais. Eu falo, poxa vida, eu achei que era só eu, né? É igual. E nós dependemos de quem? De Deus. Talvez um ato extremo, um esforço, a gente consiga fazer algo. Mas será que isso realmente brotou e nasceu do temor a Deus, da palavra de Deus? Nós queremos um casamento abençoado, nós queremos uma família abençoada. Então, primeiro, reconheça que você não pode, reconheça que isso só pode vir de Deus. Porque bênção, quando falamos a palavra bênção, vem de Deus. Vem de Deus. Ele é um ato da sua graça em tratar primeiro-nos como indivíduos, e o resultado é um relacionamento saudável. Quando eu abro a minha Bíblia, imediatamente eu vejo o homem em comunhão com Deus. Estava tudo muito bem, tudo muito bom. Deus, ele visitava o homem lá na viração do dia, havia plena comunhão. Mas quando eu chego no capítulo 3, eu vejo que houve uma quebra dessa comunhão, e ali começou o problema, porque foi quebrado a comunhão vertical com Deus. E a primeira coisa que acontece é algo no âmbito da família, em que um irmão mata um outro irmão. Caim mata Abel. Então houve um problema, quebrou a comunhão vertical. O próximo problema é a comunhão horizontal. E aí, quando você vai no fim da Bíblia, você vai ler que novamente o homem foi restaurado à comunhão plena com Deus. E aí você vai no meio da Bíblia, você vai encontrar Jesus Cristo, que é a ponte. Através dele o homem restaurou a comunhão. Mas essa quebra de comunhão vertical vai trazer um problema na horizontal. E é por isso que a palavra de Deus é bem clara: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E quando você faz isso, segundo, amará o próximo como a ti mesmo. O amor a Deus, amor ao próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se a minha comunhão com Deus está quebrada, a minha comunhão com o próximo automaticamente está, porque eu sou tão egoísta como um egoísta pode ser, porque o pecado natural me faz assim, e eu penso só em mim, e eu vou procurar uma esposa baseada no meu ego, e não buscando a glorificar a Deus, não buscando princípios bíblicos. Então nós devemos reconhecer a nossa dependência total de Deus. Quando esse relacionamento com Deus é restaurado por graça, o resto é natural, tanto com esposa, filhos, pais, irmãos, ou seja, família. Bom, talvez alguém pode dizer: eu consigo, eu acredito. Algumas famílias de ateus dá show em muito crente, a gente pode dizer assim. Algumas famílias de espíritas, a motivação deles talvez seja outras. Agora, a pergunta é: houve alguma mudança verdadeira? Essa é a verdadeira transformação de Deus, porque talvez a razão nós poderíamos enumerar, a motivação pode ser N, porque o fator pecado numa pessoa não convertida, ela pode ficar com a outra pessoa por diversas razões. Pode ser dinheiro. A menina que saiu contra a família, ela pode querer fazer dar certo porque todo mundo disse que ia dar errado, e N coisas que nós poderíamos enumerar da motivação, né? Ou porque uma religião que eu quero provar que está certo. Bom, agora, mas Deus, antes de que nós nos demos bem, vamos dizer em aspas, com o nosso cônjuge, Ele quer que nós nos demos bem com Ele. É por isso que amar a Deus vem antes de amar o próximo. Deus nos trata na individualidade. Lá no céu não vai adiantar chegar, ou quando nós vamos prestar conta diante de Deus, o autor de Hebreus fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual nós haveremos de prestar conta. Vai haver um prestar de conta, nós vamos prestar conta. E quando eu chegar diante de Deus e disser: Senhor, se o Senhor conhecesse a minha esposa, Senhor,
não seria só 10 mandamentos, teria muito mais mandamentos, porque 10 mandamentos, Dorian, é você. Senhor, se o Senhor soubesse o meu pai, o contexto, é você. Eu vou tratar com o seu pai, eu vou tratar com a sua mãe, é você. Jesus Cristo, ele podia curar por atacado, seja todos curados, vamos embora que eu quero descansar. Ele sempre nos tratou como indivíduo. Deus nos trata como indivíduo. Paulo vai falar, olha, ao casal não deve se separar, exceto para orar, porque ali na oração que eu como marido vou ter maior intimidade com Deus, ou a esposa com Deus, que ela nunca teria com o marido, tamanha intimidade. Ele sonda, ele conhece. O marido, ele pode ter uma opinião da esposa, ele acha que ele conhece, mas na totalidade não. Deus não tem uma opinião, ele tem uma exatidão, ele tem um diagnóstico, ele conhece o coração dela, entende? Então nós dependemos de Deus todo o tempo. Em João capítulo 8, quando nós temos aquele contexto em que líderes judaicos, os fariseus chegaram e quiseram apedrejar aquela mulher adúltera, trouxeram aquela mulher diante de Cristo, nós sabemos que a motivação não era a lei que eles queriam cumprir, porque senão os dois deveriam ter ali. E Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus confronta a consciência daqueles homens. Em algumas versões vai falar e arguindo-lhe a consciência, e outra versão vai falar pesando-lhe a consciência. Algumas suprem essa palavra. Mas Jesus confronta a sua consciência e eles mudaram de atitude. Mudaram. As pedras ficaram de lado, as pedras não foram atiradas. Você tinha alguém que ia fazer algo, alguém que no contexto do casal seria um marido agressivo, mas ele teve uma palavra de Jesus que fez com que ele mudasse, pensasse, e mostrou para a vergonha dele que ele estava errado. Mas você não vai ler ali que aqueles fariseus foram convertidos. E muitas pessoas buscam em Deus, a palavra de Deus, simplesmente para mudanças, e às vezes até conseguem. Pela graça comum, foi Deus quem fez a família, e se qualquer pessoa obedecer aquilo que está na Escritura, ela é beneficiada. E às vezes isso nos traz ilusão. Houve mudança de atitude, mas os seus corações eram de pedras, e era só uma questão de tempo para eles mostrarem isso. Eles matariam uma outra mulher se fosse necessário, como eles desejavam matar o próprio Cristo. O seu coração estava de pedra. E às vezes muitos casamentos não mudam, porque pessoas estão buscando Deus como se fosse um gênio da lâmpada para arrumar o seu casamento. E o coração continua de pedra. Acontece que muda por um tempo e volta. E nós conseguimos entender que talvez o fracasso de muitos casamentos, primeiro, a pessoa pode não ser convertida, apenas segue um conselho bíblico, usufrui da graça comum, mas não produz frutos do Espírito, somente obras da carne. O mérito não é nosso. A palavra de Deus, ela vai falar dos 9 frutos do Espírito, mas a gente tem que se lembrar sempre dessa palavrinha: fruto do Espírito, não é seu, é algo no âmbito espiritual, é Deus trabalhando no seu coração. E você, o primeiro fruto é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso vem de Deus trabalhando no nosso coração. E uma pessoa não convertida, ela vai pegar uma maçã, ela vai colocar num galho seco, e ela vai falar: olha o que eu produzi. Mas esse fruto ele vai apodrecer, ele não vai ter duração, porque ele não está ligado na videira. É algo que você forjou, não é fruto do Espírito, é obra da carne. O pastor falou e você conseguiu.
Me dê uma lista de coisas e eu estou fazendo. E às vezes a motivação é tão egoísta como pode ser, que você está pensando em você e não ter problema na sua casa. Pastor, resolveu. Minha casa está em ordem. Está pensando em quem? Então começa com Deus vergando-nos na sua presença, mostrando a nossa incapacidade, primeiro nos curando da nossa cegueira, que é a salvação, e segundo, pode ser imaturidade espiritual. E aí, aquilo que nós aprendemos aqui é validado, é nos dado poder através do Espírito Santo, que habita no seu coração, que habita em mim, que habita em você, o mesmo Espírito. O pastor abre as Escrituras e ele vai dizer: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Premissa: o marido conhece a Cristo, porque senão ele não tem parâmetro. Quem? Cristo, Jesus. Eu preciso de um parâmetro para amar minha esposa. Qual que é? Jesus. Que Jesus? O do domingo à noite? E aí o autor do livro, quando pecadores dizem sim, ele vai falar teólogos no altar. Casamento bom, os dois têm que ser teólogos, marido e mulher. O que é teólogos? Busque na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Nós podemos ser imaturos. A carta de Tiago, ela ensina que nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos para o nosso próprio deleite. A imaturidade espiritual vai fazer com que você ore pelo seu casamento. Simples assim. Se você vai orar pelo seu casamento, qual é o problema aí? Às vezes a motivação. Você está querendo orar pelo seu casamento baseado nos seus deleites. Primeiro, não ora. Quando eu oro, eu estou pensando só no meu benefício. Senhor, trate essa mulher para que ela possa plumar, para que ela possa entrar num caminho, porque eu não aguento mais a minha esposa. Ou a esposa: Senhor, trate. Estamos pensando em quem? Você já pensou em mudar a sua oração baseado naquilo que Tiago nos ensina? Validar. A Bíblia fala: analise o homem a si mesmo, julga a si mesmo. Temos parâmetros para nós pararmos e pensarmos e olhar que muitas vezes a nossa própria oração é egoísta, a nossa motivação é os deleites. O marido, ele poderia orar: Pai, ensina-me ser um marido melhor. Olha a diferença. Senhor, ajuda-me a cuidar melhor da minha esposa. Eu estou em dívida no amor. Ajuda-me como marido. Ajuda-me, Senhor. Não tenho liderado o meu lar. Sua palavra me chama de líder, mas eu não tenho que fazer um curso de líder. Eu sou um líder nato, porque o Senhor me fez assim. Eu só devo exercer. Eu não tenho exercido liderança. A esposa poderia orar: Deus de infinita misericórdia, ajuda-me a ser verdadeiramente uma ajudadora. Senhor, tenho visto meu marido muitas vezes em lutas, sozinho, e tenho pensado só em mim. Vê a diferença da oração? Para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas vejam que família é a ideia do Senhor e é sustentada pelo Senhor, para que o casamento reflita o noivo e a noiva, e o produto final seja o seu nome sendo glorificado. Senhor, glorifica seu nome através da minha vida, da minha esposa, da nossa família, que nós possamos ser missionários somente com aquilo, mostrando aquilo que o Senhor pode fazer com a nossa família. O segredo está na mudança da essência, é poder de Deus operando em nós através do Espírito Santo. O marido precisa conhecer a Cristo para saber que amor é esse que Cristo tem para a sua igreja. Ele só poderá amar porque Cristo amou primeiro. Ele vai entender isso. A esposa, ela só se sujeitará ao marido se ela for sujeita a Deus. Ela precisa primeiro conhecer a Deus, a quem serve, para entender o que é verdadeira sujeição em amor.
Ela precisa disso. Teólogos no altar. Deus não reforma, Deus transforma. Ele vai trabalhar lá na sua essência. É nova criatura, é poder de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Antes você era escravo do pecado, você não podia. Ele fazia o que queria de você. Você era servo do pecado. Mas agora a Bíblia fala que após a conversão você tem domínio, você pode dizer não. É tudo ou nada, é perder ou é achar, é morrer ou é viver. E isso é através de Jesus Cristo. Ele nos desafia. Você pode sair daqui essa noite, talvez ter participado de mais um encontro de casal, ou você pode chegar na sua casa e marcar na folhinha o dia que Deus falou no seu coração que deve haver mudanças reais, mudanças genuínas, de levar a palavra dele a sério e colocar em prática, E a primeira mudança é parar de procrastinar, de deixar para depois, buscar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E nós podemos fazer isso através de Cristo, não simplesmente para ter um casamento melhor, mas porque nós podemos seguir o santo conselho de Deus, para que o seu nome seja glorificado, para a glória dele. E o relacionamento, ou o casamento, ou qualquer relacionamento, ele passa a ser saudável, porque ele estava enfermo, e a palavra de Deus curou, o próprio Deus trabalhando na nossa vida. Somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. É uma vida em busca de santidade, sem a qual nós não veremos ou não chegamos até a Deus. O pecado ele vai quebrar toda e qualquer comunhão com Deus. O resultado é o próximo, nós já falamos isso. O casamento ele perde a verdadeira alegria. Onde há pecado não há alegria. O pecado entristece o Espírito Santo, o pecado quebra a comunhão com Deus, mas há esperança para todo crente, porque para pecado tem solução: Jesus Cristo. Jesus Cristo, tanto para aquele pecado que você veio como ele, como para qualquer tipo de pecado que você cometer. Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos e saímos e chegamos diante dele e saímos com isso resolvido. Será que nós estamos nos alegrando em Deus, glorificando, desfrutando disso? Será que ele está no centro das nossas afeições? O mundo afasta o nosso coração de Deus, e nós devemos orar para que Deus traga o nosso coração de volta. Às vezes envolvido com tantas coisas. Conversava com o motorista da van, ele trabalha a semana inteira levando crianças, e final de semana faz o que ele está fazendo aqui. Eu falei: você tem filhos? Ele falou: não, eu pretendo ter. Eu falei: então, se fosse hoje, eu chamaria você de um pai ausente. Por enquanto você é um marido ausente. E às vezes o mundo nos afastando. A obra de Deus traz verdadeira mudança, ele trabalhando na nossa vida, e isso deveria ser precioso aos nossos olhos, porque glorifica Deus. Deus não traz simplesmente empolgação em nossos corações, ele deseja que nós sejamos santos, porque ele é santo. As pessoas da nossa volta só irão perceber que fomos visitados por Deus quando nossas vidas forem verdadeiramente transformadas, mudadas de fato. Eles vão olhar para nós e vão dizer: há o dedo de Deus nisso. Tem que ser o dedo de Deus. Tem algo aí. E termino citando Isaías capítulo 31:1. Isaías fala assim: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, que se apoiam em cavalos, que têm confiança em carro, que são muitos, nos cavaleiros porque são poderosos, e não se atentam ao Senhor, não buscam ao Senhor. Isaías está dizendo: pare de olhar para aquilo que você acha que tem força e não tem força. Deus é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. É nele que você deve se apoiar. É Ele, é mudança de dentro para fora. Não confie no próprio homem.
À nossa volta está o resultado disso, uma sociedade decaindo, moralmente, espiritualmente e até economicamente. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Suplique ao Senhor: Senhor, que o Senhor possa trabalhar em minha vida, visita, trabalha, para que você possa viver na sua geração, na nossa geração, para que essa geração não passe sem você ser instrumento na mão de Deus, para que os seus olhos possam ver vidas serem transformadas, mas antes, vidas serem salvas, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós criamos os nossos filhos não para o mundo, como as pessoas falam, criamos os nossos filhos para Deus. Que Ele nos ajude essa noite, abra nossos olhos, suplique: Senhor, eu tenho aprendido em cada encontro que eu vou, que fala de casais, mas Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude, através do Seu Santo Espírito, colocar em prática. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite.